e fui para o seminário para estudar, para ser pastor. E concluí o seminário em 2009, em 2010 eu fui ordenado pastor. Fui ordenado pastor no dia 30 de outubro de 2010, em celebração da Reforma Protestante. Não sei como que a gente celebra um divórcio, né? Mas é isso que se celebra. Celebração da Reforma Protestante. E eu me dediquei ao pastorado na igreja presbiteriana com muita sinceridade de coração. Eu tinha certeza de que eu estava cumprindo a vontade de Deus. E eu tenho certeza que, de certa forma, eu pude ser instrumento de Deus em famílias que estavam se destruindo, e eu pude levar uma palavra de restauração. Pessoas que estavam envolvidas com vícios, e eu pude evangelizá-las e discipulá-las. Mas eu preciso, antes de continuar, contar para vocês como que, infelizmente, a igreja protestante entende a fé cristã, a história do cristianismo e o porquê da existência da igreja protestante. Vou tentar contar para vocês em 2 minutos, 1500 anos de história, segundo a igreja protestante nos ensina, e detalhe, segundo eu ensinava para as pessoas. Funciona da seguinte maneira: o Senhor Jesus se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, e os apóstolos saíram pelo mundo conhecido, plantando igrejas, anunciando a salvação, e a igreja foi fiel no século I, no século II, no século III, até que no século IV aconteceu uma coisa terrível. Constantino se converte, a igreja ganha liberdade religiosa, e a partir do século IV começam a entrar uma série de heresias na igreja. Coloque quantas aspas você quiser, tá? Que heresias são essas? Heresias: devoção a Nossa Senhora, purgatório, transubstanciação, imagens, não podemos esquecer das imagens, oração pelos mortos, etc, etc, etc. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Ter imagem é errado. Devoção a Maria é errado. Rezar pelos mortos é errado. E eu aprendi e ensinava que tudo isso aconteceu depois do século IV. E a igreja foi se afastando de Deus, ou usando um termo que um teólogo protestante brasileiro usa, a igreja se degenerou. E a igreja foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, até que, no século XVI, Deus levantou Martinho Lutero, Deus levantou João Calvino, e aí sim, a igreja voltou para o projeto original de Deus, sobre o nome de Igreja Protestante. Foi isso que eu aprendi, é isso que é ensinado há mais de 500 anos pela Igreja Protestante, e é isso que eu ensinei. E detalhe, foi com isso que eu trouxe vários católicos para a Igreja Protestante, quando eu era protestante, e por isso eu me penitencio até hoje. Porém, aconteceu uma série de eventos na minha vida que me trouxeram para a realização do que de fato é a Igreja de Jesus. E eu vou contar para vocês rapidamente algum desses eventos que me trouxeram hoje aqui no Instituto Hesed para contar minha história.
E o primeiro evento aconteceu em 2015. Fazia 5 anos que eu era pastor. Eu estava em Campinas, no interior de São Paulo, para um evento teológico evangélico que aconteceria lá. E eu começo a conversar com um pastor batista. E a gente começa a discutir teologia. Lembrem-se, eu era pastor presbiteriano. E aí eu começo a discutir com um pastor batista. Qual que era o tema da discussão? Quem sabe? O que um presbiteriano e um batista discutem? Batismo infantil. Isso mesmo. Eu, presbiteriano, batizava crianças. O batista, vocês devem saber, não batiza crianças. E a gente começou a discutir. E qual que era a nossa única fonte de autoridade, né? Segundo nós criamos, a Bíblia, sola Escritura. Então eu citava uma série de versículos de um lado e ele citava uma série de versículos do outro. E perceba que o problema do sola Escritura, queridos, essa história de eu só acredito na Bíblia, sabe o que isso significa na verdade? Eu só acredito naquilo que eu entendo da Bíblia. Somente a Bíblia nada mais é do que somente o que eu entendo da Bíblia. Então eu citava a Bíblia de um lado, ele citava a Bíblia de um outro. Eu defendia o batismo de crianças de um lado e ele defendia de outro. Até que eu lancei um argumento que, na minha opinião, ia resolver tudo. O argumento histórico. Lembra que eu disse para vocês que na nossa visão protestante, o século 1, 2 e 3, a igreja tinha sido fiel? Eu lancei mão do argumento histórico e falei para ele, meu irmão, há registros nos documentos dos padres da igreja, da patrística, do século 2, de batismo infantil, porque ele insistia que o batismo infantil era um erro da igreja católica e da Idade Média. E eu falei, não, desde o século 2 a gente vê registro de batismo infantil. E a resposta que ele me deu, tirou o meu chão, simplesmente tirou o meu chão. Ele disse o seguinte, Eduardo, você está correto, mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens. Eu falei, como é que é? Aí ele repetiu, se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens. E a minha resposta foi, como assim? E a resposta dele foi, assim. Desde o século 2, nós vemos que os padres da igreja rezavam pelos mortos, eram devotos de Maria, e tinham imagens. Ou você nunca viu o retrato de uma catacumba do século 2? Cheio de imagem na parede. E eu disse, eu não sabia disso. Aí ele disse assim, e nem por isso você, meu amigo presbiteriano, aceita essas coisas ou aceita? E eu gaguejando, não aceito. Porque não está nas Escrituras. Perceba, nós entendemos a Bíblia melhor do que os padres da igreja do século 2. Nós entendemos a Bíblia melhor, por exemplo, do que Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Olha o que Irineu de Lyon, percebam, queridos, Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João. Olha o que ele disse, da mesma forma que Eva foi seduzida para desobedecer a Deus, Maria foi persuadida a obedecer a Deus, por ser ela, a Virgem Maria, advogada de Eva. Assim, o gênero humano que foi submetido à morte por uma virgem, foi liberto da morte por uma virgem, tornando-se contrabalanceada a desobediência de uma virgem pela obediência de outra virgem. Assim, a desobediência de Eva
foi resgatada pela obediência de Maria. O nó que a virgem Eva atou com a sua incredulidade, Maria o desatou com a sua fé. Irineu de Lyon